Valeu, galerinha. Como nós estamos bem adiantados na física, eu resolvi dar esses minutinhos a mais na aula de física para a matemática, em função de a gente estar com uma aulinha atrasada em função de jogos do Brasil, essa história toda, essa bela Copa do Mundo. A gente perdeu uma aulinha e então por isso eu fiz isso, para dar uma regulada nas turmas. Próxima aula a gente vai resolver essas tarefas muito importantes de matemática, seria fundamental que vocês fizessem a tarefa. E aqui na física, na página 45 e 46, foi o que eu tinha pedido, né? Pedi também a 43, então vamos retornar. Página 43. É verdade. Já corrigi a 1, a 2 e a 3. Legal. É verdade, lembrei. Parabéns pela lembrança. Página? Sim, 45. É verdade. Muito obrigado. Foi me confirmado também. Então vamos lá, galerinha. Questão 4 da página 43. Já que eu corrigi a 1, a 2 e a 3. Uma gota de chuva de massa. Peraí. Eu não trabalho com grama. Eu trabalho com quilograma. 0,05 vezes 10 na menos 3 quilograma. Tudo bem para vocês colocar o 10 na menos 3 aí? Já fizemos? Não. É possível. Na dúvida eu vou fazer de novo. Chega ao solo com uma velocidade constante, portanto... Professor, não entendi o menos 3. O 10 na menos 3 é o mesmo que dividir por 1000. Certo? Deixa eu ver a forma, ó. Eu acho que eu me precipitei, porque a revisão de potência de 10 ocorre ano que vem. Então, ó, eu vou dividir por 1000 para passar para quilograma. Tudo bem, galerinha? Então vai aparecer 3 zerinhos a mais depois da vírgula, concordam? Mas lógico assim, concordam comigo? É 3 ou 4? 3. A vírgula estava aqui, né? Não. Aí ela deu 3 pulos para a esquerda. 1, 2, 3. Então já tinha 1 zero à direita da vírgula. Apareceram mais 3 à direita da vírgula. Velocidade constante, força resultante é 0. Considerando G igual a 10, a força de atrito da gota com o ar é em newtons. Essa gotinha caindo, galera, como a velocidade dela para baixo é constante, se eu for fazer o diagrama de corpo livre nela, como é que ia ficar? O peso não tem normal, porque normal é a força que uma superfície faz em um corpo, e não há superfícies ali. O atrito do ar, a FAT. Que relação matemática existe entre a FAT e o P? Por que elas são iguais? Porque a resultante é 0, porque a velocidade é constante. Mas como é que está andando então, meu Deus? Inércia. M vezes G. FAT é igual, massa da gotinha. 0,00005 vezes a gravidade que é? Ixi, mas não tem isso no gabarito. Ferrou, erramos. Ah, tá, ficou 0,0005, né, newtons. E ele respondeu quanto? Qual daquelas respostas é isso aí, galerinha? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 5 vezes 10 na menos 4 newtons. Então tu vê, né, como é importante ter noções de potências de 10 ali. Letra C. Ô, professor, Pois não. por que tirou um 0? Ah, tá, daqui pra cá, né? Porque multiplicar por 10 é fazer a vírgula dar um pulo pra direita, lembra? Direita. Tu entendeu, amigo? Ô, Heitor, entendeu esse cara? Questão 5. Assinale a afirmativa correta sobre a força resultante sobre um objeto em movimento. Força resultante objeto em movimento. Tudo bem. Para se manter um objeto em movimento, é necessário que haja resultante das forças sobre ele. É necessário que a resultante das forças sobre ele não seja nula. Não necessariamente. Quando o objeto é NRU, a resultante é 0. A letra A ficou falsa. Letra B. Se o objeto se move em círculo com velocidade escalar constante, então a força resultante sobre ele é nula.
Quando um cara faz uma curva, tem que ter uma força apontando para o centro da curva, lembra? Chamada de força centrípeta. Um corpo não faz curva do além, só se alguém obrigar ele a fazer a curva. Então, falso. Até porque, né? Isso aqui não é velocidade constante, né, gente? Concorda comigo? A velocidade escalar pode ser constante, ou seja, o númerozinho dela, né, 10 metros por segundo. É constante o númerozinho. Mas como velocidade é um vetor, o vetor está apontando toda hora para um lugar diferente, né? Então fazer uma curva é variar de velocidade. Fazer uma curva é acelerar, com certeza. Se um objeto está em queda livre, a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Queda livre, qual é a resultante das forças? É verdadeiro? Não, Mas só não se a diz- velocidade for constante, porque tem então, não momento... tá E dizendo qual é a que aceleração em queda livre, meus amigos? 10 metros Na Terra em 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, na queda livre, que força atua no corpo? Só o peso, para poder gerar a aceleração da gravidade. Tudo bem para vocês? Quando o objeto está em queda livre, na verdade, queda livre é uma definição na física. Queda livre é quando um objeto está exclusivamente sob a ação do seu próprio peso. Isto é estar em queda livre. Então, a resultante é zero. Então, vamos pular de qualquer prédio, né? O cara pula de qualquer prédio, a resultante é zero, eu não vou cair. Aí eu dou uma sopradinha para baixo, para cima, assim. Aí eu começo a cair em velocidade constante. Aí é gostoso pra caramba. Certo? Só pra tu ver que às vezes tu acha correto uma alternativa que é um absurdo na tua realidade, que se tu parar pra pensar, tu identifica aquele absurdo. Fala, meu querido. Tipo assim, eu sei que dependendo do lugar que tu tá na Terra, a gravidade ela muda, Por quê? mas Porque a Terra Porque a Terra é achatada e porque a Terra gira. mas tipo, com a altura também não varia. E com a altura também varia, tanto que a aceleração da gravidade fica Gzão vezes massa do planeta sobre R mais H tudo ao quadrado, onde H é a altura do satélite. Tu vê, essa aula já teve também, interfere. A altura em que o corpo está em relação à superfície da Terra interfere na aceleração da gravidade. Concordas? Certo? Só para deixar claro o que eu estou dizendo. Newton descobriu que massa atrai massa. Ele descobriu que essa aqui é a lei matemática que rege essa atração. Nós calculamos peso como M, só que na verdade o peso é a atração gravitacional. Comparando essas duas fórmulas, eu posso cortar uma massa com essa massa e eu descubro que a aceleração da gravidade depende da massa do planeta e do raio do planeta ao quadrado, lembra? Porém, se um satélite orbita um planeta numa certa altura em relação à superfície, além do R, eu tenho o H. Então é assim que o engenheiro calcula a aceleração da gravidade no local onde ele vai colocar o satélite da empresa dele. Certo? Muito boa a tua colocação, garoto. Parabéns. Outra, tá, gente? Eu não esperava que, tendo falado isso uma vez, duas vezes para vocês, ou três que seja, tu tivesse absorvido isso já para sempre. Não é assim que se espera, tá? O esperado é que tu esqueça e que no terceirão eu te explique tudo de novo, que tu lembre só para o vestibular e depois do vestibular tu esqueça para todo sempre. Tu vê que tristeza que é isso, né, cara? A educação. Por quê, professor? Porque assim, para aumentar a chance de tu na vida adulta, maduro, poder selecionar realmente para onde tu quer ir. Porque às vezes o cara acha que... eu queria ser pedreiro, por exemplo, até os 10 anos de idade. Eu queria ser pedreiro, mas eu ficava puto, né? Porra, tá pedreiro, eu não vou estudar, guri. Pra que estudar, eu falava. Pra que estudar o Rui, que era o nosso pedreiro querido, o Rui. O Rui ganha dinheiro toda semana, eu via meu pai pagando os caras toda semana, né? Eu, porra, não, eu quero ser que nem o Rui, cara. E o Rui tinha moto, eu tirava de carro, às vezes de moto. E eu, não, pai, não tem nem moto, o Rui tem até moto. Tu vê, né, cara, que uma criança é inocente. E meu pai tentando me convencer, né? De não, eu estudo, todo preocupado, né? Todo preocupado. Então tu vê, né, cara? E outra, não é que não seja nobre ser pedreiro. Ser pedreiro é uma profissão tão nobre quanto a neurocirurgião. Aliás, muito mais nobre que político no Brasil, né? Então, qualquer coisa, né? Lixeiro, qualquer coisa é mais nobre que político, vocês sabem disso. Então, na verdade, tu vê, né, cara? Não é pela nobreza da profissão. Ele estava preocupado com a minha qualidade de vida no futuro. E tu vê, mal sabia ele, né, que um professor ganha menos que um bom pedreiro. Em média no país. Tu vê que loucura, né, cara? Então, às vezes tem que repensar mesmo as coisas. Às vezes o cara fica meio bitolado, estudo. E deixa de perceber que a vida traz oportunidades para quem trabalha, não só estuda. Não que o pedreiro não tenha que estudar. O pedreiro tem que ter uma puta noção de matemática básica. Aliás,
Se tu fala com um pedreiro, cara, rapidinho tu sabe que ele manja de matemática básica, porque ele tá toda hora calculando as coisas, não, divide, já disse o resultado. O pai do Martinho, já te contei a história, né, cara? O Martinho uma vez me deu uma aula. O Martinho me deu uma aula, que eu acho que é uma coisa que todo pai em algum momento tem que fazer com o filho, que é uma coisa bonita que eu errei bastante na minha vida a respeito disso. Erro ainda. O Martinho falando, né? Todo mundo reclamando de dinheiro, nossos professores. O Martinho tá sempre cantando. Nessa pessoinha, nunca vi cara tão feliz, tá raiva. E aí todo mundo reclamando do salário, nossos professores, porra, essa vida, tá? E o Martinho, lá, subia. Aí saiu todo mundo, sobrou eu e ele. Aí ele, não. Desde 94 não tem problema de dinheiro. Ele falando. Desde 94 não tem problema de dinheiro. Aí eu, me conta, né, Martinho? Ele, não, uma vez, em 1994, perdi meu emprego. Tu vê, né? Perdeu o emprego e nunca mais teve problema de dinheiro. Aí meu pai veio aqui em Florianópolis trazer umas coisas pra mim, sabia que eu tava apertado. E meu pai, que é pedreiro e me ensinou, né, nos ensinou que o estudo era importantíssimo na vida, organização, tal, que deu tudo do bom e do melhor pra gente. Né? Ele me pergunta, meu pai, que não tem o ensino médio completo, mas é pedreiro, e falou, meu filho, quanto é que tu tem de dinheiro guardado para esse momento? Como assim, pai? Filho, quanto é que tu tem de dinheiro guardado para essa dificuldade? Pai, eu não tenho dinheiro guardado. Mas meu filho, pô, eu te dei educação, meu filho. Eu sou pedreiro, eu guardo o meu dinheiro, cara, 10% do que eu ganho. Qualquer um sabe que tem que guardar 10% do que ganha. Qualquer um sabe. Ô, meu filho, que pena, tu vai sofrer, meu filho, tu vai passar necessidade. E deu, entendeu? Deu a força que ele podia dar dentro das condições dele e deu, deixou o cara se arrombar. Tu vê, né, cara, que pai, bicho. Que pai. Pronto, aí o Martinho, depois dessa paulada na cara, tapa com luva de pelica, que chama, né? Tal. Ele, caralho, meu pai, meu Deus, né? Aí a partir daí ele falou, Otávio, aí logo peguei aqui no Santa Catarina. Tava ganhando no começo 300 e poucos pila, mas tirava 30 pila e botava na poupança. Desde então eu nunca mais precisei de dinheiro de ninguém. Tu vê, né, cara? Porque pra ser rico, basta gastar menos do que tu ganha, e não importa quanto tu ganha. Pode ganhar uma miséria, se tu for organizadinho, entendeu? Tu, olha só, bicho, tu vê, né, cara? Não precisa ter altas educações para ensinar o teu filho a ter, no mínimo, carinho com a própria vida, que é guardar um pouquinho, né, cara? É guardar uma gordurinha ali para quando a família precisar, tu ter o teu, né? Vou comprar um carro zero e vou parcelar e vou financiar. Fizesse isso, pai, não acredito. Ah, que cagada, hein, pai? Aí tu vai lá e anda de carro zero e não tem um puto no banco e paga juro. E se dá merda, alguém adoece na família, te fode. Tu vê que merda, né, cara? E tem gente que tem 2 faculdades e faz isso. Muito mais burro do que um pedreiro competente, entendeu? Atencioso, que pensa na família. Tu tá entendendo, cara? Tu vê, canudo nem sempre é sinal de inteligência. Eu fiquei tão comovido com a história que o Martinho me contou, que eu dividi com outras turmas, né? Porque tu vê, naquele dia eu aprendi. Eu que sou um cara que ganho bem, mas não sou um cara que guarda muito dinheiro. Eu guardo o mínimo do mínimo, né? E eu tenho que aprender, porra. Tem que pegar, sei lá, 30% da tua grana e guardar, investir de alguma forma. Daqui a pouco teu filho tá doente, o SUS não vai pagar não, pai, não vai. Aí teu filho morre porque tu não tem dinheiro. E aí? Como é que tu vive depois? Não vive, não vive. Tá beleza? Vamos educar nossos pais. Meus pais precisaram dessa ajuda. Meus pais não tiveram o cuidado que o pai do Martinho teve. Meu pai tem 2 faculdades. Tá entendendo? Então tu vê, né, cara? Ó, ter grana é organização financeira desde ter idade. Dá a mesadinha pro teu filho e dá a dica pra ele. Filho, desses 20 pila que eu tô te dando de mesada, 10 tu faz o que tu quiser. Mas os outros 10 tu guarda, cara. Porque na hora que tu quiser alguma coisa, tu não vai ter dinheiro, eu não vou te dar mais. Só, tá entendendo? Desde ter idade, tu vai educando teu filho a pegar a mesadinha dele e não torrar tudo. Eu ganhava mesada. Aliás, antes de ganhar a mesada, eu já fazia as contas. Meu tio vai vir aí, vai me dar tanto, eu vou gastar com tal. Eu já antes de ganhar, já tava... Olha que mula! Por que será que eu passei dificuldade na minha vida em algum momento, né? Porque desde ter idade eu comecei fazendo errado. Nos países desenvolvidos, cara, a criancinha tá com 5, 6 anos, já tem aulinha de educação financeira, tu vê, cara. Tu vê que loucura, né? Então, uma discussão talvez mais importante que a física de hoje. Voltando à Terra. Objeto em queda livre, a resultante das forças é nula? Não. Quem é a força resultante em queda livre? É o peso, parabéns garoto, é a força gravitacional. Se
Se o objeto está acelerado, então a resultante das forças sobre ele não é nula. Claro, já que tem aceleração, tem que ter força resultante. Ó, bela faculdade, hein? A dot G igual a 10. As duas forças que agem sobre uma gota de chuva, a peso e a força de resistência do ar, têm mesma direção em sentidos opostos. É verdade, né? A gota de chuva está caindo, para baixo é o peso e para cima é a força de atrito, porque senão a gota de chuva atravessaria nossos crânios, lembra? A partir da altura de 125 metros acima do solo, estando a gota com uma velocidade de 8 metros por segundo, essas duas forças passam a ter o mesmo módulo. Então o que acontece a partir daí? Resultante é zero, portanto, aceleração zero, já que a resultante é zero. E portanto, a velocidade passa a ser constante. Quer dizer que a partir daí a velocidade da gota não muda mais, uns 8 metros por segundo. A gota atinge o solo com velocidade de... Tu vê, né, cara? Se o cara tem boa noção de física, ele não faz esforço nenhum, ele raciocina um pouquinho e mesmo sem fazer conta, descobre que a letra A é o correto. Então, P igual a FAT, concluindo, resultante, portanto, aceleração e logo velocidade constante. E se a velocidade era 8, continua sendo 8. Né? Uma série de raciocínios ali. Muito bom. Página 45 agora, né? 44 é mais uma leitura da segunda lei de Newton. Nós estamos careca de saber já o física, meu amor, né? Mas eu dava uma lida ali. Eu daria uma lida. Aliás, qual é mesmo a unidade para a força no sistema internacional? Newton. Só que vocês sabem que Newton é puxa-saquismo, né? Como assim, professor? Porque no sistema internacional existem 7 unidades básicas. Todas as outras unidades derivam dessas 7. Aliás, para vocês, basta saber 3 unidades básicas. O sistema internacional tem o apelido de MKS. Por que mesmo MKS? M de metro, parabéns. Quilograma, porque metro e quilômetro não precisaria, né? Os dois. Quilograma e segundo. MKS. Peraí. Física, meu amor. Qual é a unidade de massa? Quilograma. A gente usa colchete quando vai trabalhar com as unidades no mundo todo. Qual é a unidade de aceleração? Metros por segundo. Obrigado. Quer dizer que a unidade de força no sistema internacional é quilograma metro por segundo. Agora tu imagina, né? Ô amigo, dá uma força aqui, cara. Faz aqui 100 kg metros por segundo ao quadrado para mim, por favor. Né? Qual foi a força? Ah, foi 38 kg metros por segundo ao quadrado. Porra, é um saco. Portanto, a gente vai puxar o saco do grande gênio, todos nos penduramos juntos e formamos a unidade Newton. O vestibular pode te perguntar isso, tá? Qual é as unidades que compõem o Newton no sistema internacional? E ele pode dar as várias opções lá, tá? Então tu vê, ó, não é difícil perceber por que Newton é o mesmo que quilograma, metro por segundo ao quadrado. Quais são os outros? Ah, tem infinitas outras. Tem infinitas outras. Vai ter uma outra que vai aparecer daqui a pouco. Ele está em aula, podia ligar depois? Tá bom? Muito obrigado. Então, olha só. Está em aula, né? Não sei se era ela ou ele. Ô, galerinha, o amigo fez uma pergunta, ó. Professor, tem outras unidades? Vou te apresentar uma outra unidade que vai fazer parte das nossas vidas daqui a pouco. Outra unidade que vai fazer parte das nossas vidas é o Joule. Joule é a mesma coisa que Newton metro. Mas Joule daí tipo é trabalho, não é? Pois então, é energia. Vai ser o Newton metro. Mas quem é o Newton? Quilograma metro multiplicado por metro. O Joule vai ter a unidade quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Olha que legal. Certo? E assim tem várias outras. Tudo bem? Metro vezes metro, né? Deu metro quadrado. Eu só multipliquei isso aqui por metro, ó. Metro vezes metro, metro ao quadrado.
falando quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Tu fala joule. A gente homenageia o grande joule. Muito bem. Galerinha, estamos na página 45 agora. Vamos fazer o exercício 1, 2 e 3 ali para aquecer essas mentes ávidas por conhecimento. Questão 1. Um objeto de massa emisão é arremessado sobre uma superfície horizontal para a direita e percorre uma distância d até parar. Supondo que a aceleração da gravidade tem módulo g e que o coeficiente de atrito entre a superfície em contato é μ, determine o vetor que representa a resultante das forças que agem sobre este corpo. Peraí. O objeto tinha massa o que mesmo? Emisão. E foi arremessado para onde? Para a direita. E andou uma distância dzão até parar. É isso? Disse que a gravidade é g, coeficiente de atrito é μ. E perguntou qual é a resultante das forças que atuam naquele cara. Determine o vetor resultante. Vetor tem módulo, direção e sentido. A direção tá fácil. Alguém dá mais? Não. Direção é uma linha. Horizontal, sentido. Aí vocês me arrebentam. Aí vocês quebram o amigo. Diagrama de corpo livre. Peso, normal, EFAT. Para o sentido oposto do qual ele desliza, porque ele parará. Concorda comigo? Eu não teria força dele pra lá. Pois então, por que ele vai para frente? Por inércia. O coração toda hora vai nos pregar peça aqui. Tu lembra, né? Já estamos há meses tentando dissolver isso, né, cara? Eu passei 10 anos da minha vida para entender as leis de Newton. Tirava 10 na provinha, mas lá o coração tinha uma interrogação. Eu achava que Newton era um bosta, que estava errado. O Newton tá errado, o Otávio tá certo. Isso é ridículo. Mas olha só, tu vê, né, cara? Isso aqui eu te perdoo totalmente pelo teu erro, tá, cara? Não te preocupa com isso. Isso realmente é anti-intuitivo. Não existia força para a direita, a menos no momento em que eu... Ó, depois que eu soltei, cara, a força era só para a esquerda, a resultante. Então vamos atrás do módulo. Como é que eu vou calcular o módulo dessa força de atrito? Poderia ser. Eu teria essa oportunidade de ir de massa vezes aceleração. Só que eu teria que descobrir a aceleração, né? Só que força de atrito, eu também posso calcular ela por μ vezes a normal, não é isso? E ele disse que o coeficiente de atrito era μ. Então eu posso fingir que eu tenho aquele valor. E como é que é a normal nesse caso, galerinha? É igual ao peso. Normal é igual ao peso na horizontal ali. E é M, só que ele chamou a massa de emisão, né? Então a normal é emisão vezes G. Então é esse o módulo, ó. O módulo fica μ vezes emisão vezes G. Era isso que ele queria. Que tu dissesse que a força era horizontal para a esquerda e conseguisse calcular o módulo como μ vezes m vezes G. O que rebenta o cara nessa hora? É a falta do número, né? A falta do número geralmente faz o aluno travar. O que eu vou fazer aqui? Não tem nada para fazer, não tem cálculo para fazer. E por incrível que pareça, às vezes o cálculo é isso, colocar a letra no lugar do número. Finge que é um número. Olha lá, que bonito o resultado. Ó. μ, emisão vezes G. É um número. Eu vou ler a resposta do autor da apostila. Tá bom? Só por curiosidade. Essa é a minha resposta. Ele pediu, deixa eu ver de novo. Determine o vetor resultante. Eu determinei. Direção, sentido e módulo. O vetor é determinado por essas três coisas. Vamos ver o que o doutor aqui falou. Após ser lançado, as únicas forças que agem sobre o objeto são seu peso e a normal, vertical, e a força de atrito cinético, horizontal. Em vez de fazer o diagrama de corpo livre, ele escreveu. Assim, a resultante das forças que atuam sobre este objeto é representada pelo atrito cinético, que possui sentido contrário ao do movimento que ele realiza. Portanto, o módulo FR igual a força de atrito, que é igual a μ vezes a normal, que é igual a μ vezes emisão vezes G. O módulo, igual ao meu. Ó. Direção, horizontal, sentido, para a esquerda.
Ó, eu não coloquei para a esquerda, que não desce, para a esquerda só coloquei. Muito bem. Questão 2. Enuncie e explique de forma simples e sucinta a segunda lei de Newton. Então vamos lá. Bem sucintamente, como é que é a segunda lei de Newton? Como é que eu poderia enunciar a segunda lei de Newton? Pode falar do teu jeito, se estiver errado, que bom, na prova tu não vai escrever isso, sabe que não pode. A segunda lei de Newton é aquela quanto maior a massa, menor a Tá aí sendo chique. aceleração. Parabéns. E E quanto menor a massa, maior a aceleração. isso já está embutido na primeira fala, né? Concordas? Estava embutido na primeira fala. Tá indo muito bem. Quem é a segunda lei de Newton, galerinha? Física, meu amor. Princípio da dinâmica. Se tu olhar para física, meu amor, tu diria o seguinte: a força resultante atuando num corpo é igual A massa ao produto da massa pela sua. Seria uma forma simples de enunciar ela também, mas eu prefiro aquela que tu estavas buscando. É a mais técnica, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos enunciar. Vamos enunciar. A aceleração de um corpo é diretamente eu juro que tem um R aqui escondido, proporcional à força resultante. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. Obrigado. Esse é o enunciado. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. A força resultante atuando no corpo, é claro, né? Enunciei, mas ele pede para explicar também, não é? Enumpor, explica agora isso. Para ficar bem popular. Quanto maior a força que atua em um objeto, maior a sua aceleração. E quanto maior a massa de um objeto, pronto, aí não, né? Aí fica bem popular. Isso significa que quanto maior, meu Deus, que é isso? Quanto maior a força resultante, maior a aceleração. E quanto maior a massa, menor é a aceleração. Isso significa que quanto maior a força resultante, maior a aceleração, e quanto maior a massa, menor a aceleração. Bem popular. Por causa da inércia, né? A inércia. A massa é a medida da inércia. Muito bom. Depois, letra B. Descreva resumidamente pelo menos um exemplo de aplicação da segunda lei de Newton. Então tu vê, ó, vamos fazer uma aplicação da segunda lei de Newton. Só na letra A só. Professor, Fala, meu querido. falta 5 minutos. Ai, meu Deus. O exemplo seria o seguinte, ó. Um carro com massa de 666 kg apresenta uma aceleração de 3,3, tá vendo? O número da besta e da de Cristo para equilibrar. Força resultante. Perdão. Será que eu vou pro inferno? Aí, ó. Estamos todos salvos agora. Tu vê, um amigo estava me comentando, cara, eu não, há tempo eu não tenho tempo de ver o Fantástico também. TV a cabo, o cara fica meio viciado em outros programinhas, às vezes tão nojentos quanto o Fantástico, pode ter certeza. Mas diz que tinha lá uma religião onde os cones flutuavam e tal, graças, né, pelo amor de Deus, e cobravam para fazer parte da religião. Quer mais alguma explicação, né, cara?
Que loucura, né, cara? Que tristeza. Sorte que eu não vi que eu ia ter umas síncope nervosa. Então, ó, 3 vezes 18, 19, 18, 19. Olha que númerozinho do bem pra multiplicar, ó. Como eu fui feliz em 1998. Uma casa após a vírgula, a força resultante no automóvel faz sentido, né? 3 vezes 6, 1.800, 4 vezes 6, 2.400, eu errei um pouco. Aí tu explicou bonitinho, né? Pronto, aí completou a letra B, faz um enunciadozinho e tal, vai ficar chique, faz um coraçãozinho. Beleza? Muito obrigado pela paciência e pela atenção, vamos organizar as mesas.